A paz de Jesus, estamos de volta com mais um vídeo, uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a urgência da vida e o nosso texto básico é o livro de Salmos, capítulo 90, do versículo 12 até o versículo de número 17. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Alegramo-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse texto é um salmo de Moisés e ele fala sobre a eternidade de Deus, né? A realidade eterna de Deus e a transitoriedade da vida humana. Deus é um ser que existe eternamente. E o ser humano ele teve um início de vida, tem uma trajetória de vida e terá um fim. A sua vida terá um fim. E isso angustia, né, a vida do ser humano. E é importante pensarmos dentro dessa palavra sobre a urgência da vida, o quanto a vida é urgente. Apesar de termos aprendido desde criança a contarmos, né, as nossas vidas, o tempo da nossa vida, pelos anos que nós vivemos, a Bíblia nos ensina a contarmos o tempo da nossa vida pelos dias que vivemos. E é um grande desafio contarmos pelos dias, porque sempre pensamos que vamos ter o maior tempo possível, sempre vai sobrar tempo para nós. E aí nós pensamos em anos, porque fica mais fácil, né, de resolvermos os nossos problemas ou atingirmos os nossos objetivos dentro de um tempo maior. Pensamos em anos de vida para não atentarmos para a urgência da vida, o que a vida nos traz como urgência. Então, dentro dessa palavra, né, que Moisés escreve, orientado, ungido, iluminado pelo Espírito Santo, nós vamos meditar um pouco sobre essa possibilidade de vermos as nossas vidas com uma certa urgência, né? E a minha pergunta inicial é: você já pensou em contar o tempo da sua vida pelos dias e não pelos anos vividos? Você já parou para perguntar o que você tem feito com os seus dias? Como você tem vivido os seus dias? E aí, o texto vai nos falar de algumas urgências da vida. E a primeira urgência da vida é entendermos que a vida passa rapidamente. No versículo 10, ele vai dizer assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés ele vai dizer que a vida passa muito rápido e aí nós não podemos desperdiçar o tempo que vivemos. Nós não podemos achar que vamos ter todo o tempo do mundo para fazer tudo o que queremos. Ou seja, é necessário remirmos o tempo, segundo a própria palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 16, e isso significa não perdermos tempo, né? Remirmos o tempo, porque os dias são maus. Temos vivido dias maus, né? Na verdade, eu acho que em cada período da história nós vamos encontrar dias maus e dias bons. Dias em que as coisas não estão dando certo, dias em que estão sendo ameaçados por alguma situação, como é o caso atualmente, né? Em que a humanidade está se sentindo ameaçada, dias maus, dias não agradáveis, né? Dias não satisfatórios. Nós vamos viver um período de dias maus, mas é necessário compreendermos a urgência do tempo,
Ou seja, a vida passa rapidamente, né? Se olharmos para os nossos filhos quando eram crianças e as fotos, né, que nós colecionamos e vemos, é muito comum, né, percebermos o quanto passou rápido e perdemos tempo, né? Em várias situações deixamos de brincar, de nos envolver, de nos relacionar, em relação a pessoas, né, que um dia viveram conosco, e por acharmos que teríamos todo o tempo do mundo com as pessoas amadas, né? Por exemplo, um dia essas pessoas partem e nós descobrimos que não aproveitamos o melhor do tempo ou o tempo com essas pessoas. E aí fica a saudade, fica a falta. E o texto vai nos ensinar, olha, a vida passa muito rápido, nós temos um período, né, de vida a cumprir. E esse período, né, por maior que seja, segundo o próprio texto, ele jamais será um período satisfatório para nós. Então precisamos aproveitar o tempo. A urgência da vida nos ensina, né, sobre a urgência de entendermos que a vida passa rapidamente. Também nós vamos aprender que é urgente aprender a viver um dia de cada vez. No versículo 12, a parte A diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. A Bíblia não nos orienta, não nos ensina a contarmos os nossos anos, como nós temos o hábito, né, de fazermos. Quantos anos você tem? E a gente vai e fala os anos, né? Nós não temos o hábito, né, a mania de contarmos os dias, mas é urgente aprendermos a viver um dia de cada vez, aprendermos a contar as nossas vidas pelos dias. E é importante, né, compreendermos o ensino de Jesus, porque ele certa vez ensinou que a ansiedade, né, ela é algo terrível, algo que adoece o coração. E vai dizer sobre a urgência da vida: basta cada dia o seu mal. Como que é importante vivermos um dia de cada vez, como que é importante aprendermos a contar os nossos dias. E aprender a viver um dia de cada vez é saber aproveitar as oportunidades. Deus tem nos dado muitas oportunidades, tanto oportunidades relacionais, de nos relacionarmos com as pessoas, de dizermos o quanto amamos as pessoas, a oportunidade de valorizarmos o que temos, o dia, né, a vida, a saúde, a oportunidade, às vezes passa diante de nós, a oportunidade de um emprego, a oportunidade de uma decisão, a oportunidade de um abraço. Ou seja, o Senhor vive nos dando oportunidades e elas vivem passando, e nós perdemos as oportunidades porque achamos que elas sempre virão. Pensamos que sempre teremos novas oportunidades, e quando pensamos, né, quando interiorizamos esse pensamento que sempre teremos novas oportunidades, nós acabamos desperdiçando as oportunidades. Então, aprender a viver um dia de cada vez é aprender a viver aproveitando as oportunidades, mas é também aprender a resolver o máximo de pendências possíveis a cada dia. Às vezes nós temos pendências em nossos relacionamentos, temos pendências internas, e aí, né, queremos dar tempo ao tempo na expectativa de que esses problemas serão resolvidos por si só. E aí nós carregamos uma bagagem pesada, né, às vezes, de pendências, né, quando deveríamos resolver essas pendências para caminharmos sem peso. A vida passa muito rápido e nós precisamos caminhar sem pesos, precisamos deixar essa bagagem das pendências bem resolvidas fora de nós, para que possamos caminhar de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz, de uma forma mais plena, de uma forma mais completa. E Moisés ele vai falar que é urgente na vida resolver as pendências, seja no casamento, seja em nossos relacionamentos. É importante não dormirmos, né, sem liberarmos perdão sobre as pessoas que vivem conosco. É importante aprendermos a viver de bem com todos, em paz com todos, como diz a palavra do Senhor. E é urgente na vida resolvermos as nossas pendências, não carregarmos pesos em nossas vidas que possam nos atrapalhar e possam impedir de vivermos plenamente uma alegria diante do Senhor. É urgente também, dentro dessa perspectiva,
né, de aprender a viver um dia de cada vez, aprendermos a reciclar, né, os nossos sentimentos diário ou diariamente. Durante o dia nós ouvimos muitas informações, passamos por várias situações, ouvimos muitas notícias, nos deparamos, né, com muitas situações que às vezes geram em nós sentimentos, né, ruins ou pensamentos ruins. E aí é importante pensar nesse dia de cada vez como um dia que não pode levar um peso, que não pode levar um sentimento ruim para outro dia. E eu não sei se você tem carregado com você alguns sentimentos ruins, mas a palavra de Deus vai falar o seguinte: aproveite este dia para resolver essas questões internas. Moisés vai nos ensinar isso. É necessário andarmos sem esse peso, né? Sem essas cargas sentimentais negativas que às vezes nos impedem, né, de vermos os nossos dias como presentes de Deus, como algo maravilhoso do Senhor. O outro ensino que nós vamos tirar ainda sobre aprender a viver um dia de cada vez é não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Mas tão importante quanto não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje é não fazer hoje o que pode ser deixado para amanhã. Então nós vamos aprender duas coisas com respeito a esse dia, ao dia que vivemos. Primeiro é que existem coisas a serem feitas hoje, você não pode deixar para amanhã. Porque se você deixar o que tem que ser feito hoje para amanhã, amanhã você vai ter que fazer o que deveria ter feito hoje, no caso ontem, e ainda a demanda do seu dia. E aí você vai sempre deixar alguma coisa para trás, segundo a palavra de Deus. Então é importante fazer hoje o que temos que fazer hoje. E amanhã precisamos fazer amanhã, porque tentar fazer hoje o que eu devo fazer amanhã também vai gerar em mim uma angústia, uma ansiedade muito grande, porque eu vou tentar antecipar as coisas. E antecipar trabalho, antecipar situações também gera uma angústia muito grande. Então, quando eu leio essa palavra, esse conselho de Moisés, dizendo que é urgente, né, aprendermos a resolver hoje, a fazer hoje, precisamos fazer e resolver hoje, e amanhã precisamos fazer e resolver amanhã, isso vai nos dar uma ideia de organização, né, sentimental e de ação na vida. E aí é importante caminharmos dentro desta perspectiva, sabendo que o que eu preciso fazer hoje não posso deixar para amanhã, porque eu posso não ter amanhã para resolver e nem oportunidade de resolver amanhã. E o que eu tenho que fazer amanhã, eu não preciso antecipar e trazer para hoje. Tem que ser um dia de cada vez, uma situação de cada vez, uma ação de cada vez, para que possamos viver plenamente aquilo que estamos destinados a viver de acordo com a vontade de Deus. Então a urgência da vida é algo impressionante, porque às vezes deixamos de viver hoje, deixamos de aproveitar a vida pensando em amanhã, né? Às vezes deixamos de aproveitar o que nós temos hoje, o que Deus tem nos dado hoje em Cristo Jesus, pensando no que queremos para amanhã. Então nós geralmente nós não conseguimos usufruir plenamente daquilo que Deus já tem nos dado, porque estamos pensando em amanhã e deixamos de viver hoje. A urgência da vida nos faz viver o aqui e o agora, pensando que amanhã pertence a Deus. É urgente também buscar alcançar a sabedoria. E aí talvez você pense assim, mas hoje é impossível não ser sábio, porque existem tantas informações, tantos conhecimentos, né? Mas a Bíblia vai nos ensinar, no capítulo 90, né, do Salmo 90, no versículo 12, na parte B, diz assim: para que alcancemos coração sábio. E é importante compreendermos, por exemplo, que conhecimento, né, ou inteligência não significa sabedoria, né? Conhecimento é uma coisa, inteligência é outra e sabedoria é outra. Por exemplo, a inteligência é a capacidade de resolvermos problemas. Algumas pessoas desenvolvem mais a inteligência do que outras, porque conseguem resolver problemas com mais facilidade. Então, inteligência ela pode ser desenvolvida, pode ser aperfeiçoada. Conhecimento também. Tem pessoas que possuem mais conhecimento do que outras, através de leituras, né, de aprendizagens, seja ela da forma que for, e vai colhendo conhecimento, vai juntando conhecimento. E conhecimento é diferente
tá, de inteligência, mas é possível também, né, desenvolver um grau maior de conhecimento e de inteligência. Mas a sabedoria é algo que vem de Deus, é algo que vem com a vivência, é algo que transcende às vezes o natural. E aí alguém já disse, né, um provérbio muito conhecido, diz assim, o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio com os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio com os erros dos outros. Ou seja, nós não precisamos sofrer ou experimentar algumas coisas, passar por algumas coisas para aprendermos, precisamos aprender. Se adquirirmos um coração sábio, se buscarmos no Senhor a sabedoria, a palavra de Deus nos diz que nós saberemos nos comportar da forma certa diante de qualquer situação. Nós saberemos falar as palavras certas. Nós saberemos agir da forma certa. Saberemos fazer a escolha certa quando essa sabedoria dominar os nossos corações. Então, inquestionavelmente, hoje, nós podemos encontrar, em cada canto das esquinas, pessoas que têm um conhecimento muito grande, até por conta das informações, da gama de informações recebidas hoje. Inteligentes também, porque existe vários acontecimentos que têm estimulado as pessoas a desenvolverem a própria inteligência. O problema não está em ser inteligente ou ter muito conhecimento. O problema está em não ser sábio. Porque eu posso ter uma inteligência muito bem desenvolvida, eu posso ter a minha capacidade de conhecimento muito bem desenvolvida e ao mesmo tempo não ser sábio. Não ser sábio para viver de uma forma plena, de uma forma agradável, de uma forma satisfatória, de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que agrada a mim mesmo, de uma forma que possa me guiar com segurança. Quantas pessoas nós não temos encontrado na nossa trajetória de atendimento, de aconselhamento, pessoas que são extremamente inteligentes, que têm muito conhecimento, mas não são sábias, fazem escolhas erradas, vivem fazendo escolhas erradas, vivem perigosamente, vivem levando suas próprias vidas a risco e a própria família, gerando sofrimento para si próprio e para outras pessoas, porque não são sábios, não estão conseguindo viver com sabedoria, apesar de serem inteligentes e de possuir um conhecimento às vezes até acima da média, mas não tem a sabedoria. E Moisés vai nos aconselhar nesse salmo, falando da urgência de aprendermos a ser sábios no Senhor, a pedirmos sabedoria. E aí no Salmo 111, versículo 10, só para embasar biblicamente esse pensamento, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, a parte B diz assim: a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 19, diz assim: porém, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E em Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim: a sabedoria do alto produz frutos que glorificam a Deus. Em último lugar, nós vamos entender como urgência da vida, como algo urgente, o aceitar a viver debaixo da total dependência de Deus, que no versículo 13 ao versículo 17, Moisés vai resumir isso aqui falando sobre a graça de Deus, aprendermos a viver debaixo da graça de Deus. Diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós, olha bem o que ele diz aqui no versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus,
confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É urgente aceitarmos uma vivência debaixo da graça de Deus, de uma total dependência de Deus. E aí, quando nós conseguimos viver, né, sem tentarmos dar o nosso jeitinho, sem tentarmos encurtar o caminho, sem tentarmos fazer o percurso mais fácil, né, usando apenas a nossa inteligência, a nossa capacidade, mas aprendendo a viver debaixo da direção de Deus, da sabedoria de Deus, né, da inteligência espiritual que o Espírito Santo pode trazer para nós através da obra de Jesus Cristo em nossas vidas, nós vamos entender que algumas coisas acontecem em nós. E a primeira coisa é que somos renovados a cada manhã. Olha só o que o versículo de número 14 diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias, né? Todos os nossos dias, ou todos os dias das nossas vidas. Nós somos renovados a cada manhã. Quando nós vivemos uma total dependência de Deus, Ele se encarrega de nos renovar. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus em Cristo é derramado em nossos corações todos os dias. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Ou seja, nós experimentamos o renovo de Deus à medida que aprendemos a viver numa total dependência do Senhor. E em todos os nossos dias nós recebemos esse renovo, em todos os nossos dias nós somos renovados com uma força, com uma esperança, com alegria, com a vontade, né, de vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. A segunda coisa é que somos fortalecidos quando passamos por adversidades. Versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. O problema não é sermos afligidos, o problema não é passarmos por aflições ou adversidades. Isso faz parte da vida. É comum passarmos por adversidades, é comum sermos afligidos por situações, mas a palavra de Deus diz que há uma promessa quando vivemos na dependência de Deus, que mesmo sendo afligidos, mesmo passando por adversidades, por pressões, doenças ou problemas, sejam eles da forma que forem, precisamos pensar que somos fortalecidos pelo Senhor. É Ele quem nos fortalece. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Né? Como conseguimos ter alegria mesmo nas aflições? Só Deus possui o poder de alegrar o meu coração, o seu coração, mesmo quando estamos passando por aflições, mesmo quando estamos passando por adversidades. Só o Espírito Santo de Deus, pela ação de Jesus na minha vida e na sua vida, pode nos fazer, né, segundo o salmista declarou aqui, né, viver de uma forma alegre. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. A alegria acompanha aqueles que servem ao Senhor, a alegria acompanha aqueles que vivem numa total dependência de Deus. Mas também nós somos sustentados pelas obras de Deus. Olha o versículo 16 em diante. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então nós somos sustentados pelas obras de Deus. Deus, Ele realiza obras em nossas vidas. Deus abre portas que nós não podemos abrir. Deus realiza milagres que nós não podemos realizar. Deus nos protege de forma que nós não podemos nos proteger, né? Como diz o próprio salmista, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus opera aquilo que só Ele pode operar em nossas vidas. Então, nós somos sustentados pelas obras de Deus. E, em último lugar, Deus confirma o que fazemos. Ou seja, nós somos bem-sucedidos no que fazemos. O sucesso não está apenas na minha capacidade de fazer as coisas ou de pensar as coisas. O sucesso não está apenas
naquilo que eu consigo fazer ou resolver. O sucesso está na ação de Deus sobre a minha vida. Diz aqui, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, lá no versículo 17 do Salmo 90. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus está dizendo, através dessa palavra, pela ação do Espírito Santo, que o sucesso em tudo que eu faço, em tudo que eu pretendo fazer, em tudo que você faz, em tudo que você pretende fazer, seja na sua vida profissional, seja na sua vida relacional, nos seus relacionamentos, seja nos seus sonhos, nos seus projetos, seu casamento, na sua família, na sua saúde, o sucesso vem quando Deus age, diz a palavra de Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós. Se Deus não confirmar, não vai dar certo. Você pode planejar, você pode sonhar, você pode ter os melhores orientadores e as melhores condições para realizar tudo que você quer. Se Deus não confirmar essas obras, se o Senhor não derramar graça sobre a sua vida, você vai ficar apenas com uma montanha de sonhos, de objetivos, de desejos, de vontades, de expectativas e também uma montanha de decepções. Porque só dará certo se Deus confirmar as obras das suas mãos. Não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que estudar, não que você não tenha que se esforçar, não que você não tenha que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas o sucesso vem quando Deus confirma as obras das nossas mãos. Precisamos aprender a urgência de dependermos de Deus. É urgente aprendermos a depender de Deus. Se eu quero, se você quer, se nós queremos ter sucesso na vida, em tudo que fazemos, em tudo que achamos que é o melhor para nós, precisamos aprender a desenvolver uma urgência, da dependência de Deus. É urgente aprender a depender de Deus. É urgente depender de Deus para que Ele confirme as obras das suas mãos e das minhas mãos. Que o Senhor nos abençoe.